Olá pessoal, retornamos aqui com as nossas aulas virtuais. Vamos fazer a correção dos exercícios que eu passei para vocês, que eu postei no grupo ali. E hoje nós vamos fazer então a correção dos exercícios aqui. Se alguém ficar com alguma dúvida, não entendeu algum dos exercícios, pode mandar uma pergunta ali no grupo ou no particular mesmo, e a gente tenta responder para tentar ninguém ficar com dúvida. Relembrando que eu falei no grupo ali, todas as questões foram extraídas de provas da Fundatec. Eu vou dar prioridade para isso, tentar sempre tirar questões de concursos que a Fundatec aplica, porque a gente já fica trabalhando em cima do que eles realmente pedem. Do jeito que eles montam a questão, a gente vai trabalhar. A primeira questão que nós temos aí no grupo é uma questão que caiu no concurso da Secretaria da Fazenda. Tá? Diz assim, em uma repartição pública com 20 funcionários, são utilizadas em média 600 folhas no período de um mês para a impressão de relatórios. Na metade do mês, 20% desses funcionários entraram em férias. Com a queda de produtividade do setor, foram convocados mais 10 funcionários, faltando 10 dias para o fechamento do mês. Supondo que todos os funcionários têm a mesma produtividade, quantas folhas serão necessárias para a impressão mensal destes relatórios? Primeira coisa que nós temos que fazer, como eu dizia para vocês em sala de aula, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos situarmos. Qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar? Nós pegamos a questão, tá? E olhamos, analisamos ela, faz a primeira leitura. Bom, qual é o conteúdo que essa questão está me pedindo? Vamos identificar qual é o conteúdo? Olha aqui, está dizendo que tantos funcionários imprimem tantas folhas durante tantos dias. O que vai acontecer se diminuir ou aumentar funcionários, diminuir ou aumentar dias? Esse conceito de o que pode acontecer, quantas folhas, o que poderá causar, ou quantas folhas, quantos dias, quantas horas, isso aí nos remete à ideia de regra de 3. Regra de 3, pronto. 50% do exercício já está concluído. Por quê? Porque a gente já conseguiu identificar daquele universo de conteúdos que a gente se preparou, daquele universo de conteúdos que tem armazenado na nossa memória, a gente já conseguiu ir lá em cima e filtrar. Eu vou trabalhar nessa questão, regra de 3. Simples ou composta? Simples é quando envolve somente duas grandezas. No caso deste exercício, está envolvendo o quê? Funcionários, folhas e dias. 3 grandezas. Então, o nosso conteúdo vai ser regra de 3 composta para essa questão. Pronto. Vamos trabalhar regra de 3 composta. Vamos relembrar como é que se resolve um exercício com regra de 3 composta. As flechinhas, aquelas que a gente estudou. Primeira coisa, vamos analisar novamente o exercício. Esse exercício aqui, ele é uma questão simples, porém ela é bem elaborada. A banca trabalhou, fez uma questão muito bem elaborada. Só que ela é uma questão simples, ela é fácil. Nós temos esse exercício dividido em 3 etapas. Primeira, segunda e terceira etapa. Por quê? Olhem só. Na primeira etapa diz assim, em uma repartição pública com 20 funcionários, são utilizados em média 60 folhas no período de um mês para a impressão de relatórios. Primeira etapa deste fato. Na metade do mês,
20% dos funcionários entraram em férias. Bom, metade do mês, 20% entraram em férias. Então, a primeira etapa deste problema, nós vamos usar 15 dias. 15 dias. Ó, 20 funcionários estavam trabalhando. E na metade do mês, 20% entraram em férias. Bom, na primeira quinzena, tinha 20 funcionários. Tá? Primeira quinzena, trabalharam 20 funcionários e queremos saber quantas folhas esses funcionários imprimiram. Primeira etapa do problema. Seguindo a leitura do nosso problema. Na metade do mês, 20% dos funcionários entraram em férias. Bom, chegou lá na metade do mês, contando o mês comercial, que ele tem 30 dias, então chegou na metade do mês, ó, segunda etapa. 20% desses funcionários entraram em férias. Bom, se eu tenho 20 funcionários, como é que eu calculo quantos funcionários entraram em férias? Porcentagem que a gente viu em aula, ó, 20 funcionários vezes 20%. 20 vezes 20 dá 400, divididos por 100. Corta os dois zeros, corta os dois zeros. 4 divididos por 1, 4. Ou seja, chegou lá na metade do mês, no dia 15, 4 funcionários entraram em férias. 4, que equivale aos 20%. Então, ficamos com 16 funcionários. Tá? Também quer saber quantas folhas esses 16 funcionários imprimiram. E quantos dias? Aí nós temos que seguir lendo o problema. Ó. Então, na metade do mês, 20 funcionários entraram em férias. Tá aqui. Na metade do mês, lá no 16º dia, ficou trabalhando só 16 funcionários. Olha a sequência do problema. Com a queda da produtividade do setor, foram convocados mais 10 funcionários, faltando 10 dias para o encerramento do mês. Então, terceira etapa, faltando 10 dias para o encerramento do mês, tá? Estavam com 16 funcionários. Eles viram que a produtividade ia cair. Eles contrataram mais 10. Então, o que aconteceu? Ficaram trabalhando com 26 funcionários e quer saber quantas folhas essa turma aqui imprimiu. O que está faltando lá para nós completar nossas 3 etapas? Bom, o mês tem 30 dias, 15 mais 10, 25. Na segunda etapa, a segunda etapa teve 5 dias, com 16 funcionários trabalhando. O que o problema quer saber? Ó? Supondo que todos os funcionários têm a mesma produtividade, quantas folhas serão impressas durante um mês por essas equipes aqui que aconteceu essas situações? Então a gente vai fazer uma regra de 3. Vamos ver se fechou o nosso estudo, a nossa montagem das etapas? Vamos reler, ó. Em uma repartição pública, 20 funcionários são utilizados, em média, 600 folhas no período de um mês. Isso aqui é a regra geral. Na metade do mês, então chegou lá no dia 15, 20% dos funcionários entraram em férias. Então, nos primeiros 15 dias, estavam trabalhando os 20 funcionários e imprimiam tantas folhas. Chegou lá, 4 funcionários entraram em férias, então nós ficamos com 16 funcionários trabalhando durante 5 dias. Quantas folhas eles imprimiram? Viram que a produção estava caindo? Lá no 20º dia, eles contrataram mais 10 funcionários. Bom, se tinham 16 mais 10, ficou 26 funcionários.
quantas folhas eles imprimiram nestes 10 dias. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Uma regra de 3 composta para cada etapa deste mês. Como é que eu faço esta uma regra de 3 composta? Vamos fazer aqui. Ó. Quais são as grandezas que envolvem? Funcionários, dias e folhas. Essas são as grandezas que nós vamos utilizar na nossa regra de 3 composta. Vamos fazer a primeira etapa. Bom, a regra geral, a situação original é o normal. 20 funcionários durante 30 dias imprimem 60 folhas. É o que está dizendo lá no início do exercício. Primeira etapa. Em 15 dias, quantas folhas os mesmos 20 funcionários imprimiram? Aqui não precisa a gente fazer, não precisaria nós montar a regra de 3, porque isso aqui é uma lógica. Bom, se 20 funcionários durante um mês imprimem 60 folhas, os mesmos 20 funcionários, meio mês, imprimiriam metade das folhas, 300. Mas não quer pensar, não quer montar esse raciocínio, monta a regra de 3. Vamos ver que vai chegar a mesma coisa. Como é que a gente faz? Relembrando a regra de 3 composta. Eu tenho que trabalhar com esta coluna. Esqueço uma. Vamos esquecer primeiro? Vamos esquecer aquela lá primeiro. Ó. Vamos trabalhar dias e folhas. Bom, 30 dias imprime 600 folhas. Menos dias vai imprimir menos folhas. Diretamente proporcionais. Agora, esquece aquele ali e trabalha 20 funcionários com folhas. 20 funcionários imprimem 60 folhas. A mesma quantidade de funcionários vão imprimir a mesma quantidade de folhas. Então, todas as flechinhas viradas para baixo é uma regra de 3 simples, direta. Então, vamos fazer assim. Ó. Como é que se resolve? 600 está para x igual. Sempre a coluna que está o x é a primeira. Aqui não importa a ordem. Ó. Como as flechas estão todas para o mesmo sentido, é só copiar como está. 20 está para 20, vezes 30 está para 15. Tá? Vamos resolver isso aqui, ó. 600 está para x, é igual a 20 vezes 30, 600. E 20 vezes 15 vai dar 300. Corta aqui, corta aqui. 600, ó, x vezes 6, 6x. 600 vezes 3, 1.800. Pega e divide, vamos fazer aqui em cima, ó. X é igual a 1.800 divididos por 6. Como é que faz? 18 divididos por 6 dá 3 e coloca aqueles dois zeros. X é igual a 300. Pronto. Calculamos que na primeira etapa foram impressas 300 folhas, que é o que nós já tínhamos raciocinado desde o início aqui, ó. Não precisava ter montado, mas vamos fazer assim. Vamos seguir aqui para a segunda etapa. O que nós vamos fazer aqui na segunda etapa? Ó? Nós vamos apagar as flechinhas e vamos deixar os dados originais ali. Sempre cada etapa vai trabalhar com os dados originais, como se não tivesse acontecido nada de anormal nessa empresa. 20 funcionários trabalhando 30 dias, imprimindo 60 folhas. Segunda etapa. Durante 5 dias, quantas folhas foram impressas, tendo apenas 16 funcionários, naquele período de 5 dias? Vamos fazer o estudo? Mesma coisa. Em 30 dias, imprimiu 600.
em menos dias, vamos imprimir menos folhas. Esquece esse aqui, vamos para aquele lá. 20 funcionários, imprime 600 folhas. Menos funcionários vão imprimir menos folhas também. Regra de 3 simples, a regra de 3 composta, tudo as flechinhas para o mesmo lado, não precisa inverter nada. Vamos montar aqui, ó. 600 está para x, assim como 20 está para 16, vezes 30 está para 15. 600 está para x, 20 vezes 30, 600. 16 vezes... aqui é 5, desculpa. Eu botei 15 aqui, é 5. Ó, copiei errado de lá. É 5. 16 vezes 5, 80. Agora é só fazer a regrinha aqui, ó. X vezes 600, 600x. 600 vezes 80, ou corta aqui, daria 4.800. X é igual a 4.800 divididos por 600. Corta, corta. Aliás, aqui tem um zero a mais. Corta só este zerinho aqui. Aqui, corta aqui. 480 divididos por 6, x é igual a 80. Pronto. Quantidade de folhas impressas na segunda etapa, vou botar em vermelho, 80 folhas. Vamos para a terceira etapa. Apaga as flechinhas e apaga os dados de baixo. Os de cima continuam o mesmo. Essa questão ela é simples, mas ela é trabalhosa. Então a gente passa um pouquinho de trabalho. Terceira etapa diz assim, ó, que durante 10 dias, quantas folhas a equipe com 26 funcionários imprimiu? O estudo continua o mesmo. Ó. 30 dias, 600. Menos dias, menos folhas. 20 funcionários, imprime 600. Mais funcionários, mais folhas. Ó, 20 funcionários, 600 folhas. Mais funcionários vão imprimir mais folhas. Então, mais. Muda, não muda o sentido da flecha. Continua a mesma coisa. Vamos lá para cima, ó. 600 está para x, assim como 20 está para 26, vezes 30 está para 10. Só resolver a multiplicação, as multiplicações aqui, ó. 20 vezes 30, 600. 26 vezes 10, 260. Corta aqui e corta aqui. X vezes 60, 60x. 600 vezes 26, 1.560. X é igual a 1.560 divididos por 60. Corta e corta. X é igual a 156 divididos por 6. Isso aqui vai dar 260 folhas. Então, a terceira etapa, eles imprimiram 260 folhas. Está resolvido o problema? Ainda não. Olha o que o problema quer. Supondo que todos os funcionários tenham a mesma produtividade, quantas folhas serão necessárias para a impressão mensal dos relatórios? Então soma quantas folhas foram impressas no primeiro período, no segundo período e no terceiro. Somando isso aqui com isso aqui e mais isso aqui, vai dar 640 folhas,
que dá a nossa alternativa D. Então, a questão é fácil, porém ela é trabalhosa. O que a gente tem que fazer? Recapitulando, temos que identificar qual é o conteúdo. Identificamos. Regra de 3 composta. Depois, a gente tem que ver que essa situação ela ocorreu em 3 etapas. A primeira etapa foram nos primeiros 15 dias, os mesmos 20 funcionários imprimiram a metade das folhas. A segunda situação foi quando 20% entraram em férias. Então, nesses 5 dias aqui, trabalharam 16 funcionários, que imprimiram 80. Eles viram que a produção caiu. 300 para 80 caiu a produção. O que eles fizeram? Faltando 10 dias para terminar o mês, eles contrataram mais 10 funcionários. Então tinha 16, eles contrataram mais 10, 26. Aumentou a produção. Eles imprimiram 260 relatórios, 260 folhas. No final, o problema é saber quantas folhas no final, quantas folhas eles imprimiram. Soma o primeiro período, o segundo e o terceiro, que dá 640 folhas. Segundo exercício que nós temos aí na nossa... que eu mandei para vocês. Vamos apagar isso aqui. O segundo exercício, ele também é uma questão bem fácil, tá? Também da Fundatec. O que diz assim, ó? Também da Secretaria da Fazenda. Se o número de candidatos inscritos para o concurso A estivesse para o número de candidatos inscritos para o concurso B, nesta ordem, na razão inversa de 0,8, e se 1.600 pessoas tivessem se inscrito para o concurso B, o número de inscritos para o concurso A seria... Bom, primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, ó. O que está dizendo o problema? Se o número de candidatos inscritos para o concurso A estivesse para o concurso B, para o número de candidatos inscritos no concurso B, nesta ordem, na razão inversa de 0,8. O que quer dizer? Vamos lá, primeira coisa, qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar nessa questão? Já está falando, ó, na razão inversa, razão e proporção. Então, este conteúdo nós vamos trabalhar com o conceito de razão e proporção. Proporção. Meio caminho andado. Já sabemos da onde e para onde a gente vai. Da onde a gente vem para onde a gente vai. Vamos trabalhar com razão e proporção. Primeira coisa. Razão inversa. A razão de 0,8 equivale a quê? O que originou esse número 0,8? 8 divididos por 10. É uma fração. 8 divididos por 10. Ou 80 divididos por 100. Ou 800 divididos por 1000. Aquele 0,8 veio desta origem aqui. 8 divididos por 10, que é igual a 80 divididos por 100, que é igual a 800 divididos por 1000. Então, não vamos trabalhar com um número muito alto, vamos trabalhar com o menor possível, que é esse aqui. Então, a razão, o número 0,8 veio desta razão aqui, ó. 8 está para 10. Pronto, vamos voltar no nosso problema. O que diz lá? Ó? Se o número de candidatos inscritos para o concurso A estivesse para o número de inscritos do concurso B, nesta ordem, na razão inversa 0,8. Razão inversa de 0,8, a direta é 8/10. A inversa é 10/8.
nesta ordem, na razão inversa de 0,8, inversa de 0,8, inversa de 8 sobre 10 é 10 sobre 8. E se o número, e se 1.600 pessoas tivessem se inscrito para o concurso B, quantos teriam se inscritos no concurso A? O que eu faço aqui, ó? Simples. Eu tenho o número de B, então eu vou botar aqui, ó. A, no lugar do B eu boto 1.600 e esse aqui eu deixo assim. Proporção. Como é que eu calculo a proporção? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que eu vou fazer? A vezes 8, 8A. 1.600 vezes 10, ó, 1.600 vezes 10, põe um zero lá. O que virou isso aqui? Uma equação do primeiro grau. Em vez de x eu tenho a, não tem problema. Eu quero descobrir o valor do a. Eu quero saber quantos candidatos se inscreveram no concurso A. O que eu faço? 16.000 divididos por 8. Fazendo essa divisão, 16.000 divididos por 8, eu vou chegar à conclusão que 2.000 candidatos estão inscritos no concurso A. Que seria a nossa letra C. Seria exatamente 2.000 inscritos. Exercício simples, uma questão simples de razão e proporção, só que eles quiseram dar uma complicadinha. Aonde? Quando eles falaram na razão inversa de 0,8. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, 0,8 veio de que número? De 8 divididos por 10. Isso seria a razão direta. Ele quer a razão inversa. Troca. 8 sobre 10 ficaria 10 sobre 8. Monta a proporção conforme o exercício disse. Eles deram o valor de quantos candidatos se inscreveram no concurso B e pedem para nós calcular o concurso A. Monta a proporção, faz a propriedade fundamental das proporções que vai achar o valor de A, que é exatamente 2.000 candidatos. Uma questão bem simples.